capítulo 12. O diencéfalo. Sejam bem-vindos aos estudos do livro A Construção da Mente. Hoje, tratando do capítulo 12, falaremos brevemente sobre o diencéfalo e a sua formação, para aprofundarmos nos próximos capítulos os estudos sobre o tálamo, a glândula pineal e etc. O espiritismo possui seu tríplice aspecto, sendo um deles o científico. Nas obras básicas de Kardec, compreendemos que os espíritos puros tudo sabem, as ciências o possuem todas, a moral elevada e guiada diretamente pelo Pai. Portanto, para alcançarmos nosso destino e fatalidade, ou seja, a perfeição, a primeira classe de espíritos, os puros, devemos tudo conhecer e tudo de bom praticar. Jesus desceu à terra, em seu infinito amor e misericórdia, trazendo sua moral incomparável, e registrando ensinamentos que ainda temos dificuldades de praticar, como o amor e o perdão. Trouxe também um mestre amigo, conhecimento sobre a vida futura, demonstrou o controle sobre a matéria, através de suas curas, e da transformação da água em vinho. Portanto, a tudo que crie progresso moral e intelectual devemos nos dedicar, devemos progredir sempre, na moral e no intelecto, pois estas duas qualidades, quando andam juntas, podem transformar poças de lama em estradas luminosas. A moral vem para guiar os atos e trazer amor fraterno no coração, o intelecto vem para dizer ao ser como levar esse amor a todos. Portanto, quanto mais nos dedicamos ao estudo da ciência que constrói e da moral que edifica, mais perto chegamos de sermos felizes. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, advento do Espírito de Verdade. A recomendação do Espírito de Verdade é clara: amar e estudar, pois não há prática das leis se não houver seu estudo adequado. Estudemos então para amanhã sermos melhores que hoje, mantendo sempre impresso em nossos corações que fora da caridade não há salvação. O diencéfalo. Ao seccionar, cortar, o cérebro no plano sagital, que divide o cérebro em lado direito e esquerdo, torna-se visível o diencéfalo e outras formações, como o corpo caloso, o giro do cíngulo e o fórnix. O diencéfalo se localiza na parte central do cérebro, abaixo do telencéfalo, e é formado pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Tálamo. O tálamo é composto por duas massas de substância cinzenta, de forma ovoide, dispostas uma de cada lado e ligadas entre si pela aderência intertalâmica. Localiza-se logo abaixo do fórnix e do corpo caloso, que são formações telencefálicas. A parte inferior do tálamo continua com o hipotálamo e o subtálamo, que serão estudados à frente. Hipotálamo. O hipotálamo localiza-se logo abaixo do tálamo e possui importantes funções relacionadas, principalmente, com o controle da atividade visceral, que serão estudadas em outro capítulo. Epitálamo. O epitálamo se localiza na parte posterior do diencéfalo, na transição com o mesencéfalo. Seu componente mais importante é a glândula pineal ou epífise. O corpo da pineal prende-se anteriormente a dois feixes de fibras, a comissura posterior e a comissura das abênulas, que continua, de cada lado, com as estrias medulares do tálamo. Subtálamo. O subtálamo se localiza abaixo do tálamo, limitado medialmente pelo hipotálamo. É de difícil visualização nas peças ou figuras tradicionais. O elemento mais evidente é o núcleo subtalâmico, que pode ser visto numa seção frontal do cérebro. O diencéfalo e os centros vitais. O centro coronário, centro de comando do espírito, localiza-se no diencéfalo, na região do tálamo e da glândula pineal. Todas as vias aferentes, com exceção do olfato, passam pelo tálamo, antes de se dirigirem ao córtex. O tálamo, como vimos, corresponde, no corpo físico, à central de comando do espírito. Os estímulos das vias aferentes ao córtex se comunicam com o corpo mental, sede da mente, sintonizando com estímulos semelhantes, que retornam ao tálamo, onde são processados e enviados às respectivas regiões do córtex. O assunto será melhor examinado ao estudarmos o tálamo e a pineal ou epífise neural. O centro cerebral, conjugado ao coronário, através do hipotálamo e da hipófise, de onde coordena todo o sistema nervoso e o sistema endócrino e, portanto, exprime-se em todo o córtex cerebral. No diencéfalo, campo essencialmente sensitivo e vegetativo,
parte das mais primitivas do sistema nervoso central, o centro coronário, por fulcro luminoso, entrosa-se com o centro cerebral, a exprimir-se no córtex e em todos os mecanismos do mundo cerebral, e, dessa junção de forças, o espírito encontra, no cérebro, o gabinete de comando das energias que o servem, como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos, com os quais, no regime de responsabilidade e de autoescolha, plasmará, no espaço e no tempo, o seu próprio caminho de ascensão para Deus. Evolução em Dois Mundos, Espírito André Luiz, Francisco C. Xavier. Comentário. Temos que manter muita disciplina quando se trata de evolução moral, de servir o Pai. Servir, significa abrir mão de um tempo que temos, para estudar a doutrina de amor, para posteriormente ter os conhecimentos necessários para praticá-la. Imaginemos um cenário, onde sejam feitos tratamentos fluidoterápicos, através do passe. Os espíritos de luz ali presentes na tarefa, precisam dominar os conhecimentos envolvendo os centros vitais. Pois caso um assistido apareça necessitando de tratamento no centro coronário, será preciso muito conhecimento técnico para trabalhar na área cerebral, no tálamo, que corresponde à central do comando do espírito. Portanto, o dever de todo médium, o dever de todo aquele que deseja servir ao Pai, é estudar, é praticar, e assim evoluir, pois se nessa situação os espíritos não trouxessem conhecimentos avançados sobre os centros vitais e a mente humana, como seria possível trazer o auxílio ao necessitado? No livro dos Médiuns, Kardec faz algumas perguntas aos espíritos superiores que nos facilitam o entendimento da necessidade do estudo. Capítulo 19, o livro dos Médiuns, pequenos trechos cortados. A aptidão de certos médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha não provirá da circunstância de lhes ter sido familiar essa língua em outra existência e de haverem guardado a intuição dela? É certo que isto se pode dar, mas não constitui regra. Com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando o médium escreve, na língua que lhe é própria, palavras que não conhece. Poderia uma pessoa analfabeta escrever como médium? Sim, mas é fácil de compreender-se que terá de vencer grande dificuldade mecânica, por faltar à mão o hábito do movimento necessário a formar letras. O mesmo sucede com os médiuns desenhistas, que não sabem desenhar. Poderia um médium, muito pouco inteligente, transmitir comunicações de ordem elevada? Sim, pela mesma razão porque um médium pode escrever numa língua que lhe seja desconhecida. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Em falta de instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tem à mão. Porém, é natural que, para as comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Acresce outra consideração: o idiota muitas vezes só o é pela imperfeição de seus órgãos, podendo, entretanto, seu espírito ser mais adiantado do que o julguem. Tens a prova disso em certas evocações de idiotas, mortos ou vivos. Enfim, para terminar com uma última comparação, nós os espíritos somos quais compositores de música que hão composto, ou querem improvisar uma área e que só têm à mão um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou uma gaita de 10 centavos. É incontestável que, com o piano, o violino, ou a flauta, executaremos a nossa composição de modo muito compreensível para os ouvintes. Se bem sejam muito diferentes uns dos outros os sons produzidos pelo piano, pelo fagote ou pela clarineta, nem por isso ela deixará de ser idêntica em qualquer desses instrumentos, abstração feita dos matizes do som. Mas, se só tivermos à nossa disposição uma gaita de 10 centavos, aí está para nós a dificuldade. Efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantado, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra, constituindo isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Por isso é que gostamos de achar médiuns bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados, numa palavra, bons instrumentos, porque então o nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada mais tem que fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira, ou caneta, enquanto que, com os médiuns insuficientes,
Somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos, quando nos comunicamos mediante pancadas, isto é, formando, letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queiramos transmitir. Portanto, quando escolhemos servir na seara do Mestre amado, devemos refletir sobre a palavra servir, como estaríamos servindo ao Pai, causando transtornos e dificuldades aos espíritos superiores, pela nossa falta de estudo, pela nossa falta de prática, pela nossa falta de perdão, pela nossa falta de amor, pela nossa falta de indulgência, pelo nosso egoísmo e orgulho excessivo? Quando escolhemos servir, trabalhar junto dos espíritos superiores, devemos trabalhar para merecer seu amparo e sua mentoria, estudando sempre, progredindo em nossa moral e em nosso intelecto, e por isso devemos estudar e nos dedicar a tudo que edifica e constrói o ser. Obrigado por participar de nossos estudos. Que Deus abençoe a todos.